A gente tem que lembrar que quando eu falo em empreendedor, a pessoa que faz marmitex em casa para vender é empreendedor. E a gente começa, inclusive, nós temos um problema cultural gigantesco em cima disso. E se você pegar, e isso está tão enraizado na nossa cultura, quero tocar nesse assunto um pouco mais a fundo lá na frente. E quando você pega, por exemplo, o Jornal Nacional falando de empreendedorismo, ele não vai tratar o cara do Marmitex, o cara do bolo de pote, a confeiteira, como empreendedor. Ele vai chamar isso de informal. Não, não é informal. Isso não é um desempregado, isso é um negócio. E assim como eu tenho clientes que começaram com brigadeiro em casa e hoje tem um mega empreendimento. Então, já começa por aí essa cultura de não tratar isso como empreendedor. Ele é um empreendedor. E aí, como tal, eu preciso capacitá-lo a ter ferramentas que farão com que o seu negócio cresça. Olá pessoal, nós estamos começando aqui mais um episódio do PerformaCast, aqui no dia dos apoiadores. Eu estou aqui com meu amigo Wagner, da Ícone Contabilidade Consultiva, e nós vamos bater um papo. Isso aí, nós vamos bater um papo falando aqui como que o contador ajuda o empresário a potencializar e alavancar os seus negócios. Seja muito bem-vindo, Wagner. Obrigado, Kidor. É um prazer, é uma honra poder participar desse projeto. E tô aqui para poder compartilhar um pouco da minha experiência como contador. Antes nós conversávamos, na verdade, antes de contador, hoje eu já sou empreendedor. O termo correto seria até empreendedor contábil, porque já existem elementos do meu negócio que eu preciso gerenciar como qualquer empreendedor. E aí eu quero dividir com a galera um pouco dessa experiência de o que é ser empreendedor, de onde que vem esses conceitos, o que eu preciso ter de ferramentas para melhorar meu desempenho, para eu ter sucesso, e o mais importante, explicar o que é o papel do contador junto às organizações para ajudarem a elas maximizarem seus resultados, para que elas obtenham sucesso. Literalmente, o sucesso de qualquer negócio é também o sucesso do contador, com certeza. Com certeza. É interessante o que você falou, porque é o seguinte, eu observo muito que o empresário, quando ele vai começar, né, quando a pessoa vai decidir empreender, ele sempre lembra ali de procurar um contador que vai ter ali os primeiros passos ali, né? Então, assim, você vê isso como verdade, né? Por exemplo, a pessoa começa a querer montar um negócio, peraí, deixa eu descobrir um contador, quem me indica um contador, o que eu preciso fazer? Nós tivemos uma experiência interessante para relatar isso, que foi o seguinte, antes da pandemia, eu resolvi investir pesado em tráfego e estava gastando uma grana com tráfego. E né, tráfego, só para lembrá-lo aqui, gerenciando a pesquisa do Google. Então, quando a pessoa digitava lá contabilidade, eu queria que aparecesse ícone. E quando entrou a pandemia, a gente faz uma revisão do que dá para cortar, e aí veio o questionamento, será que eu corto esse tráfego? E aí eu percebi que 99,9% dos nossos clientes vinham de indicação, do boca a boca. E aí eu percebi que eu estava gastando dinheiro à toa com um negócio que não me trazia tanto retorno. Então, foi meio óbvio perceber que quando a pessoa se sente acolhida, se sente apoiada, ela vai em alguém que possa ajudá-la. E a gente tem que lembrar que há um perfil muito comum dos nossos empreendedores, que é o empreendedorismo de subsistência. A gente 60% dos negócios, dá mais de 60%, esse número oscila em função da economia, mas vamos resumir, mais da metade dos empreendedores no país são pequenos. Então, quando a gente está falando em empreendedorismo, a chance de eu estar falando do seu Zé da mercearia na esquina de sua casa é muito grande. Eu tenho que entender que ele não tem, provavelmente, nem curso superior. E se tem uma formação acadêmica, provavelmente não viu nada de gestão, porque gestão, ela é uma ciência. E aí, em cima disso, quando ele vai buscar ajuda, o primeiro ponto de contato com ele é o contador. E aí onde que nós entramos para, primeiro, capacitá-lo a ser empreendedor. Segundo, mostrar para ele essa selva jurídica e tributária que nós temos, que é para orientá-lo a como não sofrer autuações, que o Brasil ele tem esse desafio. E aí, dentro desse contexto, ajudá-lo a crescer. O que eu posso fazer para crescer? Claro que o crescimento depende dele. Mas se ele estiver disposto a buscar informação e realmente quiser crescer, o contador vai ser a pessoa ali que vai dar um up no negócio, com certeza. Você falou uma coisa muito interessante, Wagner, que é o seguinte, eu observo também muito que os grupos de WhatsApp, os contatos de WhatsApp, são uma grande referência. Então o pessoal coloca assim, quem me indica alguém para consertar máquina de lavar? Aí vem lá as respostas, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. E isso aí eu tô vendo que é uma crescente muito forte.
E aí fica até um puxão de orelha para os empresários, né? Para a gente, empresário, para todos nós. Por quê? Se a experiência do cliente na nossa empresa é muito boa, tende a gente ser um desses indicadores, né? Sim. E eu vi esses dias num grupo de WhatsApp uma indicação, uma pessoa perguntou assim, quem que raspa taco, quem raspa piso, né? Num grupo que a gente tem em comum. E aí, uma pessoa respondeu tão bem daquela pessoa, nossa, eu contratei esse cara, foi o único da minha obra que não deu dor de cabeça, a pessoa que fez além do combinado, e falou de tanta forma, tão legal, que a outra pessoa postou e falou assim, ó, não estou precisando desse profissional. Eu vou salvar aqui e no futuro, se eu precisar, vai ser ele. Deu até vontade de refazer meus tacos só pra contratá-lo. Na verdade, bom, a gente tem que lembrar também que construção civil, quem te atende na hora é rei. Mas é um fenômeno da transformação digital que muita gente ainda não entendeu. Eu tive um exemplo recente na semana passada. Eu precisei de serviços gráficos e eu peguei contatos na internet de perfis do Instagram que eu seguia e fui chamando. E alguns aqui da cidade. Teve pessoas que tão logo eu pedi, já me responderam na hora. E as empresas da cidade, por exemplo, que eu chamei, algumas não me responderam até hoje. Então a gente já percebe assim, no digital, quem cria experiências é rei. A última reunião que nós estávamos juntos, eu até brinquei, né? Em terra de WhatsApp, quem telefona é rei. As pessoas não estão percebendo que nós estamos falando da época da experiência. Então, qual que é o sentido de eu ir numa loja se eu posso entrar no Mercado Livre e comprar uma mercadoria mais barata e eventualmente até mais rápido? Você pega lá a modalidade full, você compra hoje e amanhã está na tua casa. Aí eu tenho que lembrar que se eu tenho uma unidade física, se eu tenho algo onde a concorrência muitas vezes é até mais barata do que a minha, eu tenho que criar experiência. E no caso da contabilidade, como é que eu crio experiência pro meu cliente? Dando para ele a segurança que a empresa dele está em boas mãos. Ele quer ter certeza, na hora que ele bota a cabeça no travesseiro, que, olha, o Wagner, a equipe do Wagner, a Ícone, está cuidando da minha empresa. E eu preciso mostrar para ele quais são as regras do jogo e o que ele precisa seguir para poder encarar isso. Então, é indicação não só na área contábil. Hoje a gente percebe assim, 99% das indicações que a gente percebe é experiência. Tanto é que o próprio Instagram usa isso. Eu vou gravar aqui um depoimento falando a experiência que eu tive com esse produto. Eventualmente até paga, a gente sabe que aquilo ali é uma publicidade paga. Mas a experiência hoje é que define a indicação, a contratação. E eu percebo assim, muitos empresários não entenderam isso até hoje. Olha que a gente já está falando em metaverso e... Não, ainda precisa trabalhar o básico, porque a coisa é indicação ainda. Muito. Não só a contabilidade, qualquer negócio. Pois é, isso é importante demais, né? E vamos conversar então lá da trilha, né? Quando a gente fala da jornada do cliente, mas vamos falar da jornada do empreendedor, né? A partir do momento que ele decidiu começar alguma coisa. E aqui eu já entrevistei diversos empresários e pergunto como que começou. Eu lembro aqui do Fred, né, lá do Charlesburg, ele falando que começou a fazer hambúrguer na casa dos amigos. E o pessoal fala assim, não, Fred, você tem que fazer isso pra vender, cara. Você tem que fazer pra vender. Isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. Até o momento ele falou assim, ó, peraí, deixa eu começar a fazer isso. Aí ele começa a fazer, o negócio começa a dar certo, aí começa, não, peraí, eu tenho que profissionalizar. É um hobby que virou um empreendimento. Virou um empreendimento, aí eu tenho que profissionalizar. Então ele vai lá, ó, achou um contador aqui, tem um amigo meu que indicou um contador e chega lá em você. Aí como que seriam esses primeiros passos aí? O que ele teria que entender, né? Porque igual você falou, você é um empresário, né, na área aí da contabilidade. Eu observo também que tem outros, né? Dentistas, tem dentistas que são empresários também, são empreendedores também, né? Dá uma explicação pra gente geral nisso aí. Bacana. Quando nós acolhemos um cliente novo, o primeiro passo, óbvio, a primeira grande preocupação dele é em relação ao processo de regularização. Tem um perfil muito grande de empreendedores. Isso é uma coisa que eu tenho observado que ao longo dos últimos 20 anos evoluiu bastante. Pessoas que querem julgar certo. Pessoas que querem saber, tá, como é que funciona a lei, que eu quero estar dentro da lei. Quando nós iniciamos a carreira, a Ícone, por coincidência, fará 20 anos esse ano. Começou em 93, em 2023, agora está fazendo 20 anos. E lá atrás, há 20 anos atrás, isso era mais raro. E hoje eu tenho percebido cada vez mais empreendedores que querem, olha, como é que joga o jogo dentro das regras? Vou usar a expressão que os britânicos gostam, né? O fair play. Como é que segue a regra para eu ser empreendedor? Então, o primeiro passo é mostrar para ele quais são as regras, quais são os riscos, aonde ele pode ir, onde ele não pode.
Mas o mais importante é um trabalho que a gente busca fazer na Ícone, é despertar. Vou pegar esse caso que você pontuou, não, eu não o conheço, mas é uma situação muito comum. Olha, era um hobby, virou empreendimento, ou é empreendedorismo de subsistência, que é muito comum também. Ó, eu perdi meu emprego, isso aí a gente viu na pandemia. A gente tem que lembrar que quando eu falo em empreendedor, a pessoa que faz marmitex em casa para vender é empreendedor. E a gente começa, inclusive, nós temos um problema cultural gigantesco em cima disso. E se você pegar, e isso está tão enraizado na nossa cultura, quero tocar nesse assunto um pouco mais a fundo lá na frente. E quando você pega, por exemplo, o Jornal Nacional falando de empreendedorismo, ele não vai tratar o cara do Marmitex, o cara do bolo de pote, a confeiteira, como empreendedor, ele vai chamar isso de informal. Não, não é informal, isso não é um desempregado, isso é um negócio. E assim como eu tenho clientes que começaram com brigadeiro em casa e hoje tem um mega empreendimento. Então já começa por aí essa cultura de não tratar isso como empreendedor. Ele é um empreendedor. E aí, como tal, eu preciso capacitá-lo a ter ferramentas que farão com que o seu negócio cresça. E aí nós temos inúmeras ferramentas. Basicamente, a gente herda uma cultura que é da própria controladoria. A controladoria ela é um braço, para quem não conhece a expressão da contabilidade, que ela visa ter transparência nos controles. Só que ela meio que funde duas ciências, que é a contabilidade e a administração. Então ela tem lá os 4 pilares, né, da controladoria, que na verdade vira os 4 pilares de qualquer processo de gestão. Que são os processos. Então, vamos falar para simplificar, vamos falar em bolo de pote, né? O que seria um processo do bolo de pote? Qual que é a receita? Quais são os ingredientes que eu posso seguir? O que eu preciso fazer para ele ficar bom? O que eu preciso fazer para ele não ficar ruim? Então isso é processo. Como é que embala? Qual que é a temperatura que eu mantenho isso? Isso é um processo. Outro, meu marketing. Como é que eu vou divulgar esse bolo de pote? Pessoas, eu preciso saber lidar com a minha equipe, então eu estou falando de gestão de pessoas e finanças. Então, qualquer empreendimento, ele passa por esses 4 pilares. É uma mesa com 4 pernas. Se uma quebra, a mesa tomba. Então tem que ter finanças, tem que ter marketing, tem que ter processo e tem que ter gestão de pessoas. Como que eu posso esperar que o seu Joaquim da mercearia na esquina da minha casa entenda isso? Ele muito provavelmente entende bem de marketing. Porque é um cara mais agradável, todo mundo gosta dele, conta caso, todo mundo vai na mercearia, tá lá com aquele paninho nas costas, e é bom de papo e tal, mas geralmente a finança é um caderninho com a turma do fiado, e pessoas é gente da própria família, e processo, então, ele nem tem, né, não tem nenhuma percepção igual o supermercado tem. Onde é que eu armazeno o quê? Para vender mais, para vender menos. O processo é assim, acabou, tem que comprar mais. Acabou, tem que comprar mais e liga correndo o fornecedor. Eventualmente até compra mais caro, porque não teve esse planejamento. Então eu preciso começar a trabalhar nesse empreendedor para ele começar primeiro a se enxergar como empreendedor e não como informal. Ele é um empreendedor. Depois para ele começar a entender, olha, tem esses processos aqui. Se eu não melhorá-los, se eu não começar a trabalhá-los, e claro, não vai conseguir trabalhar todos de uma vez. E aí tem um grande desafio, porque se ele é um empreendedor muito pequeno, ele tem 2 opções. Ou ele contrata alguém para fazer isso, mas em geral vai esbarrar no recurso grana, porque não tem dinheiro para isso. Ou ele vai ter que aprender. E aí vem aquela velha história que a nossa mãe falava, viu? Não gosta de estudar, agora como é que você vai fazer? Porque ele requer. Ou você paga alguém para fazer, ou você aprende a fazer, não tem meio caminho. Dá para ir sem isso? Em geral, não se vai muito longe, ou você usa aquele famoso recurso da escassez, né? Não existia aquilo. Então, vamos pegar o caso das mercearias, que é um exemplo muito claro disso. É um domingão, você mora num bairro, tá com preguiça de ir ao centro, e é a única mercearia que tá do lado da sua casa. Então, enquanto essa situação existir e ele não tiver nada de processo, de gestão de pessoas, de finanças, de marketing, ele fica lá. Fica lá 10, 20, 30 anos. Mas assim que for o supermercado para a rua de baixo, acabou. Porque é mais barato, é mais bonito, tem gente que atende melhor, tem um marketing muito mais forte. Então, eu consigo sobreviver sim? Consegue. Agora a gente tem que lembrar que no digital, aí já não é o cara da rua de baixo mais que é meu concorrente. Você tá com um cara lá do Acre, que é concorrente seu direto aqui em Divinópolis. Então, eu enquanto empreendedor, eu preciso de entender que, olha, eu preciso dessas habilidades. E aí, onde que o contador entra para, pelo menos, lembrá-lo disso.
É claro, né? Aí eu, pela minha experiência, como eu tenho muito essa pegada de gestão, eu sempre caminhei nas duas áreas. Para mim é fácil falar disso, né? Eu tenho outros projetos, então eu estudei gestão realmente, eu fui a fundo, né? Eu me profissionalizei como gestor. Então eu posso, inclusive, dividir a minha experiência com os gestores. Isso é uma coisa até que acontece muito. Tem empreendedores que me ligam e falam, Wagner, queria a sua opinião sobre isso. Sobre a tua visão de mercado, o que você acha disso aqui? Estou para tomar essa decisão. O que você me fala disso? E pelo menos a gente criar nesse empreendedor a consciência de que, olha, se eu quiser crescer, eu tenho que fazer mais do que todo mundo está fazendo. Se eu quiser ir mais longe, eu preciso fazer diferente. Porque senão eu vou ficar. E a gente já não está nessa época mais de ficar parado, né? O parado hoje no mercado é um perigo. Porque já vai aparecer um troço novo e te quebra. Te arranca do mercado. É interessante o que você falou. E aí a gente observa as empresas aí. Então, nesse primeiro passo, né, te procurou lá, começa a ter informações, começa a despertar sobre isso. Olha, eu tenho que ter gestão, tenho que ter controle disso, tenho que ter controle daquilo. E ele está naquele momento que ele é ele, né? Eu empresário, né? Eu faço tudo. Tem o E bonezinho do faxineiro, aí ele vai lá dar uma varrida na calçada, ele tira o bonezinho do faxineiro, agora eu sou o marketing, põe o bonezinho do marketing, grava um stories, depois eu tiro o bonezinho e falo, agora eu sou entregador. entregador, aí vai, pega a moto e faz a entrega, é isso, mas começo é isso. Aí, Porque ou você tem grana ou você faz tudo, não tem jeito. pois é, ele começa a ter um tanto de dúvida. Nossa, se eu contrato alguém, não, mas isso vai ser caro. E às vezes ele fica ali 3 meses pensando naquilo. E se ele tivesse, talvez, sentado e pegado uma Planejado. orientação, né? Se ele, primeiro, você falar uma coisa que é verdade, se a pessoa não tem esse planejamento, é porque ele não vai longe. aprendeu sobre isso. É. Aí, de repente, ele desperta que existe. Aí, a partir de agora, tem que começar a estudar, tem que começar a aprofundar no assunto. Aí ele começa a ter um norte, ó, eu tenho que desenvolver por essa área. Então, assim, é normal que na primeira vez que a pessoa chega lá, ele, ó, não sabia disso. Aí ele volta cheio de dúvidas para casa e vai trabalhar aquilo. Aí depois ele volta de novo, o problema já é um pouquinho diferente, não é isso? Ou o cenário mudou, ou a legislação mudou, ou o próprio mercado está querendo outras coisas, né? Tem aquele feeling de entender o que está rolando à sua volta, de ter senso de realidade e perceber, olha, a coisa está mudando. Eu tenho outros jogadores no mercado, tem outras pessoas que concorrem comigo agora. Porque, como ele é, em geral, alguém que está preocupado com a própria subsistência da família, ele faz uma continha o seguinte: paguei minhas contas, tá ótimo. Ele não está preocupado em buscar algo mais. Então, quando eu começo a perceber que não, eu sou um jogador do mesmo porte dos grandes, com as mesmas possibilidades, vamos falar o mesmo porte, né? Com as mesmas possibilidades que os grandes. Só que eu tô numa outra circunstância, mas a regra do jogo é a mesma. Uma coisa que talvez eu não entenda é o seguinte: a regra do jogo do Bill Gates é a mesma regra do jogo para ele. Ele pode até não estar no mercado da tecnologia, mas mercado é mercado. O mercado ele não tem opção partidária, ele não tem religião. O mercado ele é mundo real. Existe um conceito de mercado que as pessoas falam: nossa, mas o mercado é mal. Não, o mercado é mercado, é realidade. Porque assim, quando o calo aperta, a gente viu isso na pandemia. A economia, as pessoas esquecem, ela não é uma ciência exata. A economia é uma ciência social. E ela trabalha em cima de movimentos de manada, o que as pessoas querem. E a gente tem muito um discurso, tá muito em moda hoje o discurso do altruísmo, e isso, é claro, é um valor humano. Mas se você espreme o ser humano, você sabe que primeiro ele vai atender os interesses próprios. Então, assim, na pandemia a gente viu isso. Pandemia global, a melhor coisa para aparecer é o que o ser humano tem de pior. As pessoas iam no supermercado, não estavam preocupadas se ia sobrar álcool, gel ou papel. A primeira coisa que sobra é papel higiênico, se sobrar papel higiênico pro próximo. Ela ia lá, comprava tudo para ela e o próximo que se lasque. E esse movimento, assim, de certa forma, que num primeiro momento parece egoísta, de ter esses interesses próprios, a pessoa, se ela tiver a opção de ir na mercearia A, na mercearia B, se a mercearia B é mais barata, raríssimas pessoas vão comprar na A porque, coitado, o dono da mercearia A, ele tá precisando. Não, você vai na B. Então, se você fala, o mercado é cruel, não, o ser humano é cruel, não, a realidade é assim. As pessoas, elas tendem a buscar interesses próprios. Né? Você tem toda uma dinâmica psicológica, antropológica em cima,
Mas o mercado ele é reflexo disso. Então, quando esse empreendedor ele entende que essa é a regra do jogo, ele vai começar a perceber o seguinte: olha, não vão comprar de mim porque eu estou precisando. Vão comprar de mim porque eu faço algo que agrega valor para essas pessoas. Então, a gente tá na vibe da mercearia. Como eu sou a única mercearia do bairro e o cara tá com preguiça, eu agrego esse valor na vida do cara. Então ele não tá comprando de mim porque tem dó de mim. Isso é ciência de realidade. Quando ele começa a entender isso, ele fala, então deixa eu ficar esperto, porque uma hora essa regra do jogo muda e ninguém vai ter dó. A gente tinha até uma piadinha quando saiu a pandemia, que você tinha lá uma campanha de incentivar, valorize o comércio local. Né? Então vamos comprar do negócio local para incentivar. Só que você chega no comércio local, tá lá aquele senhor mal-humorado, com aquela cara fechada, que te atende mal, que não tem nada, que a coisa é 3 vezes mais cara. Você não vai comprar dele só para ajudá-lo, porque também você tem que pensar o seguinte: as famílias de classe média baixa têm um orçamento limitado. Então, entre caber no orçamento e ajudar o dono da mercearia, ela vai pensar 3 vezes. Não adianta. Então, quando o empreendedor começa a enxergar assim, olha, o mercado é real, existe uma regra do jogo, eu não consigo mudar essa regra, ou eu ofereço valores, porque no final das contas, ser empreendedor, ser vendedor, é sobre oferecer algo que alguém precisa. A pessoa tem uma necessidade, eu sou a pessoa que vai lá e resolve essa necessidade. Então, eu quero consumir conteúdos de qualidade. Eu vou assistir o quê? O Performa Podcast. Porque eu tenho essa necessidade de aprender e o Performa me entrega isso. Eu tenho uma necessidade de ter uma assessoria contábil eficaz. Então eu vou atrás da Ícone, porque a Ícone Contabilidade me oferece isso. Ninguém vai atrás de mim ou atrás de você, porque, coitado do Kildare, coitado do Wagner, porque a gente agrega valor na vida das pessoas. Então, quando eu faço o empreendedor entender isso, cair nessa real, ele fala, opa, então eu preciso me capacitar, melhorar, porque lá na frente ninguém vai ter dó de mim. Um ou outro vai ter, mas o mercado inteiro não. Né? Claro, existem as almas bondosas que falam, não, vão lá comprar do São João, ele tá passando aperto. Mas é pontual, né? A gente sabe que a regra geral não é essa. Interessante demais. Agora você falou um negócio bem interessante sobre o empreendedor e eu surgiu uma dúvida aqui, né? Vamos falar de como que nasce o empreendedor, né? Se o cara nasceu para empreender ou se ele pode desenvolver isso, né? Se é um dom, né? Se é um dom. Se é um dom. Qualquer um pode empreender. Qual que seria o seu ponto de vista nisso aí? Pra quem é religioso, eu gosto de brincar assim. Ó, se empreendedorismo fosse um dom, então Deus seria um cara muito sacana. Porque ele vai falar assim, você vai ser empreendedor. Você não foi com sua cara. Então, assim, pra quem tem um pouco de noção de teologia, sabe que não é assim. Não faz muito sentido. Eu iria até na mesma pegada, eu gosto muito de, quando vai falar dessa questão, de comparar com instrumento musical. As pessoas tendem a falar que música é dom. Mas a gente sabe que mesmo, vamos pegar, em termos de instrumento, beleza, tem técnica, mas vamos pegar um que é problemático, a voz. Tem cara que nasce com uma voz, vamos pegar Fred Mercury. A voz, já estudaram cientificamente a vibração das cordas vocais do Fred Mercury e ninguém encontrou nada parecido. Então ele nasceu assim? Verdade, ele nasceu assim. Mas tem um detalhe que ninguém te conta. Ele treinou exaustivamente. E durante toda a carreira. E aí você pega Rolling Stones. Pô, os caras estão na estrada tem quanto tempo? Ainda ensaiam. Os caras estão ensaiando ainda. Então, você pode até ter, não vamos chamar de dom, mas vamos chamar de predisposição a algo. Mas se você não aprimora aquilo, você tende a ficar só na mediocridade. Eu gosto muito de pensar nessas questões de desenvolvimento. No meu caso, eu fui aprender bateria mais velho. Toco alguma coisa? Toco. Mas eu tenho consciência, se eu tivesse aprendido enquanto criança, eu teria mais tempo para me dedicar. E talvez eu estivesse melhor do que eu estou hoje. Por quê? Você tá por conta, a cabeça está mais fresca, você tem menos problema, menos coisa para preocupar. O empreendedorismo é a mesma coisa. Não é que você nasce com essas características. Existe um psicólogo americano, o McClelland, na década de 60, ele começou a estudar, porque esse conceito de empreendedorismo é uma coisa muito nova na nossa realidade. Não se falava de empreendedorismo com esse formato há 100 anos atrás. A gente tinha outras expressões, né? O artesão, depois o comerciante, mas a pegada empreendedora ainda era uma novidade. E o McClelland ele começou a observar que, na verdade, o empreendedorismo
ele é um comportamento. E isso muda muita coisa, porque ele percebeu que há características comuns a pessoas que são empreendedores. Então, o que ele fez? Ele fez uma pesquisa, né, uma pesquisa acadêmica, com foco, né, com toda a técnica que uma pesquisa científica exige. Ele começou a perceber pontos em comum que os empreendedores têm que fazem deles ser pessoas diferenciadas, pessoas que realizam. Ele não foi o primeiro. Tem um famoso também, que muita gente conhece, que é o Napoleão Hill. Napoleão Hill também tem um livro famoso, eu acho que são as 16 Leis do Triunfo, uma coisa assim. Depois a gente joga A Lei do Triunfo, a né? Lei do Triunfo, né? São 16, porque eu lembro que são 16. O que Resumo como Lei do Triunfo, mas são várias leis, né? são 16, uma coisa assim. E ele. Só que a questão do Napoleão Hill é que ele não fez um negócio com cunho científico, ele fez uma coisa mais empírica, porque ele era jornalista. Mas ele começou a entrevistar gente muito rica e falar: o que você faz? E aí ele tabulou. Mas, assim, se a gente pega a essência das leis do triunfo do Napoleão Hill e compara com a tese do McClelland, muita coisa coincide. E aí começa a se perceber que você não nasce empreendedor, você se torna, você se comporta como. Isso faz muita diferença porque o se comportar, né? Você se comporta diferente mudando hábitos. Então, assim, para quem não é empreendedor e quer entrar nessa pegada, ele tem que ter uma consciência que ele precisa mudar uma série de hábitos. E alguns são cruciais, fundamentais para o negócio dele crescer. E uma coisa que me vem na cabeça quando tem essa discussão é muita cultura judaica. Se você pega a Forbes com os mais ricos do mundo, é uma coisa assustadora. Oscila entre a metade, um pouco mais que a metade dos milionários, bilionários, né, que estão na Forbes. A grande maioria ali tem ascendência judaica. E aí começa a perguntar assim, mas por quê? O que acontece diferente no judaísmo que cria-se tantas pessoas com essa visão de mundo? Aí percebe-se o seguinte, como o povo judeu é um povo errante desde o princípio dos tempos, né? Para quem gosta de ler a Bíblia, vai ler lá no Antigo Testamento, esse pessoal está vagando, é expulso de tempos em tempos. Eles começaram a perceber o seguinte, olha, o que a gente tem de valioso então é o conhecimento. Já que a gente nunca tem terra, a gente tem que criar uma cultura muito forte. Ela já era forte, né? Mas ele já fica meio óbvio para eles. E uma das culturas dele, um elemento primordial na cultura judaica, é o elemento empreendedor. Então, você imagina se você está na mesa de jantar, teu pai e a tua mãe conversando sobre a loja. Como atende um cliente? Como que eu controlo as finanças? E você é uma criança de 8... Então você cresceu naquilo. Quando você faz 18 anos, você passou praticamente a tua vida inteira ouvindo aquilo. Então não é que você nasceu, você tem um dom empreendedor. Você está numa cultura aonde se fala daquilo o tempo todo. É a mesma coisa de que se meu pai, minha mãe, meus irmãos todos fossem músicos. Eu cresci numa casa onde todo domingo a galera faz um som e aquela vibe musical gostosa. Poxa, você vai acabar tocando, nem que seja um pandeirinho ali, você vai acabar tocando, nem que seja muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Fica natural, né? Fica natural, aquilo ali passa a incorporar. Então não é uma... Você não nasce empreendedor, você se comporta como. Agora, a grande questão é que mudar hábitos nunca é fácil. Tenta emagrecer. Tenta parar de fumar. Tenta parar de beber cerveja. É um calvário. E aí eu preciso ter muito claro onde que eu quero chegar com o meu negócio, para então eu poder, se eu não tenho essa cultura, começar a criar esses hábitos. Porque senão eu fico naquela de que é a velha história da galera que quer se tornar milionário. Mas as pessoas não param para pensar assim, tá, já viu a vida de um milionário? Que acorda às 4 da manhã, vai dormir 10, 11, que trabalha sábado, domingo, que viaja no jatinho, mas com o notebook ligado e trabalhando, que tá na festa de aniversário do filho, mas tá fazendo reunião no WhatsApp. Você tá disposto a pagar esse preço? Porque a galera vê só o carrão, a mansão, a piscina, mas e o preço que se paga para ter aquilo? Então, o empreendedor é a mesma coisa. Ele precisa ter uma ideia clara de onde ele quer chegar. Até me lembro de uma frase do Peter Drucker, que ele fala que nenhuma empresa consegue ser maior do que a mentalidade do próprio dono. Então, ele precisa começar a entender aonde que eu quero chegar, porque a hora que isso fica claro para ele, aí ele vai abrir espaço para começar a desenvolver essas habilidades, caso ele não tenha. Porque se ele já tiver, beleza. Se ele já tiver, já entra no jogo com uma vantagem, óbvio. Já está
Já veio de casa, né, essa capacitação. Hoje essa cultura empreendedora tem mudado muito. Eu tenho, como eu venho do meio acadêmico, eu fui professor por 18, 19 anos, nas escolas de ensino médio, fundamental, principalmente, as particulares, eu não sei como é que tá as públicas, já tem formação empreendedora para crianças. Então já ensina ali as crianças a fazer um bolinho, a fazer uma feirinha ali e vender, e a fazer um marketing. Isso é muito bacana, porque você já começa a enculturar nesses meninos a possibilidade de criar alguma coisa quando, né, estiverem lá no ensino médio e por aí vai. Mas até então isso realmente para nós era novidade. Eu não ouvia isso com esse peso há 20, 30 anos atrás. O digital deixou isso mais óbvio, né? Claro. Pois é, você falou algo bem interessante aqui, a questão de, por exemplo, então, eu decido empreender, eu não sou da família empreendedora, eu tenho um sonho, eu tenho uma vontade e eu começo. Aí eu começo a errar, começo a aprender e por aí vai, né? É uma coisa que eu sempre ouvi aqui nas entrevistas, né? É o acreditar. E o acreditar tem a ver com a mentalidade que você falou, né? A frase do Peter Peter Drucker, Dunker, né? ele fala, nenhuma empresa consegue ser maior do que a mentalidade do próprio dono. Ele não vai. Até onde ele acredita que ela vai. Pois é, e isso é um fator muito importante, né? Muito. Porque se ele acredita que ele pode crescer, ele vai arrumar meios para poder fazer aquilo acontecer. Ele vai se virar. A gente tem que tomar cuidado porque hoje usa-se muito a expressão crença limitante, né? Tá na moda. Ah, isso é uma crença limitante. Eu não acho que eu... E aí, eu até brinco assim. E se você tiver uma crença limitante, que o que te impede de crescer é a sua crença limitante. Que espiral, Aí você vai entrar nessa vibe, você não vai sair do lugar. É porque um dos elementos que o McClelland coloca nos 10, né, ele numera 10 comportamentos, 10 características desse comportamento que são comuns, que é a capacidade de correr riscos calculados. Então, quando a gente fala em correr riscos, não é que o empreendedor sai topando qualquer parada. Ele não vai dar uma de doido e vai sair abraçando tudo que aparece. Mas ele vai ter capacidade técnica, e aí eu vou falar mesmo de elementos, tipo quem trabalha na Bolsa de Valores, quem investe em Bolsa de Valores. Você começa a ter ferramentas técnicas para analisar se aquilo vale a pena ou não. O empreendedor é a mesma coisa, ele começa a ter uma visão de mercado para falar, cara, dá para botar grana nisso aqui, que aqui vai dar. Ou dá pra gente comprar essa ideia que aqui... E eu tenho que lembrar que o dar errado faz parte do jogo. Então, como o dar errado faz parte do jogo, ele tem que estar preparado para a hora que der errado. Então, em bom português, você tem reserva caso o teu projeto se lasque, dê muito errado? Então, essa habilidade de correr riscos, ela é uma capacidade empreendedora que ela é crucial para isso. Se eu não aprender a falar, bicho, eu preciso ter coragem aqui, ter aquele friozinho na barriga, e ir até um pouquinho além do que eu acredito. Não dá para ficar falando assim, isso é uma crença limitante. Não, vamos tentar fazer, porque eu vejo muito caso de pessoas que arriscaram projetos ousados, se lascaram. Porque a gente só tem cases de sucesso, né? Só tem um livro muito bom, depois eu vou pesquisar o nome aqui, eu falo o autor. Chama Oportunidades Disfarçadas. Se eu não me engano, tem um volume 1 e o 2. A capa dele é um limãozinho siciliano, amarelo, na capa. E ele fala dos cases de sucesso de pessoas que... como que surgiram as grandes empresas. Então, assim, as ideias... E ele é até um livro inspirador, porque você vai lendo ali vendo como que é tão banal, como é que surgiu o Boticário, como é que essas pessoas começaram a ter o próprio negócio, como é que pintou a Copenhagen, as grandes marcas nacionais que nós conhecemos. E aí ele vai mostrando assim, essas pessoas são todos cases de sucesso, legal. Mas você não tem um livro falando dos cases de fracasso. Você não tem uma literatura, vamos fazer um podcast só de como se lascar no meio empreendedor. Só que estatisticamente falando, os casos de fracasso são muito maiores. Mas muito maiores. Você tem muito mais fracasso que acerto no meio empreendedor. Então, assim, a possibilidade de você começar um projeto e dar errado, ela é altíssima. Por isso que a gente fala em buscar risco calculado. E essa ousadia de, beleza, eu vou arriscar, né? Eu vou quebrar vou chamar de crença limitante, e vou um pouquinho além, porque nisso você descobre. O teu podcast já é algo assim. Porque, cara, vou lá, vamos fazer, eu planejei, eu tenho um monte de variáveis sob meu controle, mas tem coisas que você não controla.
Você vai ter que confiar no processo e tá fazendo tudo certo. Então a possibilidade de dar certo é grande, mas essa capacidade de correr riscos, ela é um elemento empreendedor, porque senão você fica estagnado do tempo sempre. Então o empreendedor mesmo, ele precisa de correr o risco, mas o risco calculado. O que é o risco calculado? Eu saber onde pode dar errado, nem sempre você vai saber, mas saber principalmente se der errado, qual que é o plano B? O C, o D, puder ir até o Z, melhor ainda, porque aí você sabe que deu errado, mas você estava preparado para aquilo, né? Olha, se meu projeto me der um prejuízo de 500 mil, tá, você tem 500 mil para cobrir? Então bora. E aí senta no passeio, chora meia hora, enxuga as lágrimas e vamos pro próximo. O que sair daquilo ali foi aprendizado. É do jogo. O Wagner, chegou aqui um pão de queijo aqui, ó, da Opa! Brasil Fit. Eita, E esse é bom que ele é fit, então Vamos lá. pode comer à vontade aí que esse não engorda não, só um pouquinho. Ô Herbert, brigadão, cara, por essa parceria aqui. Bom, viu? E a partir de hoje vocês vão ver aí um pão de queijinho aqui servido lá pela Brasil Fit. Gratidão, viu? Show. Delícia, Kilder. Bom, Wagner, então, a questão do risco calculado, eu acho que cada episódio aqui, né, lembrando, né, vou convidar o pessoal a entender mais sobre esse projeto nosso, que todas as terças-feiras nós vamos estar discutindo assuntos técnicos, né? Ora com você sobre contabilidade, ora sobre o direito do empresário, ora sobre marcas e patentes, né? Então quero aproveitar essa pausa aqui para agradecer os apoiadores do projeto, né? Ícone Contabilidade Consultiva, né? A Marcas e Patentes da Sara Canto, e o pessoal da VOA, né? Da advocacia. Bom, então, nós vamos trazendo elementos e vamos trazer a gente está trazendo uma forma mais superficial, o que é empreender, e eu convido o pessoal que está assistindo aqui, deixar um comentário, o que eu queria que o Wagner explicasse mais sobre contabilidade. Onde é que nós podemos aprofundar? Onde que a gente pode ajudar mais? Isso. Onde que está pegando, né? Onde que o sapato aperta? Onde que o sapato aperta? Onde que dói seu calo? Onde que tá seu calo? A gente pode estender muito esses assuntos. Na questão aí do risco calculado, vamos trazer um elemento aí, aprofundar um pouco sobre isso, que eu acho que é um pilar muito interessante, né? Por exemplo, eu decido começar a empreender. O que seria interessante a pessoa ter aí uma reserva para, por exemplo, eu quero começar a empreender, eu vou arriscar, vou sair de um emprego que está garantido, porque acho que você pode responder essa pergunta de duas formas, tá? Uma, o que muda, né, de um dia para o outro? Agora eu abri mão de ser funcionário, vou virar empreendedor, né? E o que eu precisaria de ter de uma reserva ali para me poder ter uma base ali para mim começar, né? É claro que o risco calculado pode estender mais, né? Pra eu pular do barco, sair nadando e ver onde é que isso vai dar. Isso. Ô, Kilder, tem como eu tô no mercado há mais de 20 anos, eu tenho uma vivência muito próxima à história da indústria do vestuário em Divinópolis, que já foi muito maior, né? Por uma série de questões, hoje é um pouco menor. Pouco não, né? Consideravelmente menor. Mas eu via uma situação assim que vai exemplificar bem isso, para vocês entenderem. É muito comum, eu vou dar o exemplo de vestuário, mas isso qualquer negócio. É muito comum alguém que está no operacional, trabalha bem, e ela fala, cara, eu tô aqui trabalhando de empregado, eu queria montar meu próprio negócio. Então, no caso do vestuário, a costureira tá lá, ela é uma ótima costureira, e aí ela tá vendo a fábrica crescendo, tá vendo o proprietário da fábrica crescendo, de carro novo, de casa nova, e ela fala, eu também quero isso. Eu vou deixar de ser costureira e agora eu virarei empreendedora. Ela tem agora um baita desafio, porque antes ela tem uma habilidade técnica, que é costura. Porque para costurar tem técnica. Dá para nós dois aprendermos a ser costureiros tranquilamente. Há uma técnica para isso que você vai aplicar. Porque técnica é assim, vai aplicando, aplicando, aplicando. Então, me lembra a frase de um pianista famoso no Brasil, me fugiu o nome dele aqui. Que alguém um dia falou com ele, nossa, eu dava a minha vida inteira para ter o talento que você tem. Ele falou, eu dei a minha. Ou seja, ele passou 50 anos dedicado ao piano para virar quem ele virou. Então é técnica. Não foi por acaso, não. Não, ele não começou ontem, né? É igual os caras de academia, fortão. Nossa, o que você come? Meu bicho, o que você come? O cara gastou 10 anos pra crescer na academia. Não é sobre o que se come, né? É sobre hábitos, bons hábitos. Constância dele ali. Constância, anos, né? De se dedicar àquilo. Então ela tem uma técnica boa, ela é uma ótima costureira,
mas resolve empreender. Agora ela não é costureira mais, agora ela é uma empreendedora. Aí a primeira pergunta que ela deveria fazer é o seguinte: quais as habilidades eu preciso para ser empreendedora? E aí eu via que não fazia. Então o que ela virava? Uma empreendedora que, enquanto empreendedora, ela era uma ótima costureira. O que acontece? Quebra. Porque agora ela tem outros elementos para lidar. Então, assim, para quem quer começar um negócio hoje, você tocou num assunto que eu já começaria por ele. Não largue o seu emprego. Porque tem essa ilusão de vou largar meu emprego, juntar um capital e vou arriscar tudo. Não. Se a gente pegar assim, os grandes cases de sucesso de empreendedorismo, toda a galera que se deu bem dobrou. Né? Me vem na cabeça aqui o Kaique daquela loja de óculos, a Chili Beans, né? Caíto Maia? Caíto. O Caíto, ele mesmo conta a história dele. Então, assim, ninguém em sã consciência sai de uma empresa pública que ganha 10, 15 mil para montar um negócio e ver o que dá. Então, a melhor coisa que você faz é dobrar. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, que o que enriquece é o trabalho após o trabalho. Então, durante um tempo, vai ter que dobrar a carga para conseguir. E aí, por quê? Porque é uma coisa óbvia. Se o novo empreendimento der errado, senta, chora e volta pro emprego que você tem que estar garantido. Pronto, desde que você não tenha concorrência desleal com o teu empregador, tá tudo certo. Né? Aí, feito isso, as pessoas têm que entender o seguinte: quando eu começo um negócio hoje é muito fácil. Você não precisa ter muito investimento. A grande maioria mas a grande mesmo maioria dos negócios, basicamente você precisa de uma conta no Instagram e um bom fornecedor. Você já começa um bom negócio. Então, alguém que quer vender, sei lá, acessórios femininos, você abre uma conta no Instagram. Se você for uma mulher que sabe se vestir bem, você mesma vira modelo. E aí você, com aquela conta ali, começa a alavancar aquele negócio. Na pior das hipóteses, se tiver a demanda muito alta, você pode pagar alguém para despachar essas mercadorias. E chegou em casa depois do trabalho, você continua o jogo. Então, assim, com um investimento relativamente baixo, eu consigo dar uma startada. A gente chama de barreira de entrada, né? A barreira de entrada é a dificuldade que eu tenho para começar algo novo. A barreira de entrada hoje ela é mínima para a maioria dos negócios. Né? Claro, tem coisa que não dá para. Eu quero montar uma operadora de telefonia, não, beleza. Aí quer montar uma petrolífera, beleza, mas não é assim, né? O próprio podcast dá para você começar, pelo menos assim, com poucos recursos, mas depois até vira uma necessidade você investir, né? Melhorar, aprimorar, ter mais equipamentos e técnicas e tudo mais. Mas a grande maioria dá para começar básico. Mas mesmo os negócios básicos, a pessoa tem que entender assim, que é a famosa ideia do capital de giro. Tem umas expressões que a gente usa em finanças que ela viraram um lugar comum, mas ela não é bem isso, né? Porque o capital de giro, que é a grana que eu preciso para começar um negócio, na verdade a grana que a gente inicia um negócio, a gente chama de capital social. Aquele capital social que vai lá no seu contrato social, ele é a soma do que você gastou para investir. Esse é a soma do que você gastou para investir, ele inclui o imobilizado. Então, vamos falar do podcast aqui. Então, câmeras, placas de vídeo, TV, cenário, isso aqui é meu imobilizado. Então, eu fui lá e fiz as contas do que eu vou gastar para isso aqui. Beleza. Então, se eu quiser ter essa estrutura aqui, eu preciso de X. Legal. Só que eu tenho que pensar o seguinte: durante um tempo, eu vou ter gastos, não vou ter receitas. Então, eu vou pagar aluguel aqui por 6 meses, 8 meses, e não vou ter receita para cobrir isso. Então, você já meio que tem que fazer uma conta, você tem que fazer uma conta para saber durante quanto tempo eu ficarei nas vacas magras e entender que durante esse tempo, como eu não tenho receita, eu preciso ter uma grana parada para ir cobrindo essas despesas até que a receita entre. Essa grana parada é a que a gente fala capital de giro. Então, na verdade, o capital social ele corresponde ao que eu gastei para investir no meu negócio, que eu comprei, né, os equipamentos, mais uma grana, uma reserva para sustentar as minhas operações durante o tempo que eu não terei receita. E aí tem uma notícia meio chocante, né? Porque os empreendimentos médios, essa pesquisa do Sebrae, o tempo médio de retorno de um empreendimento, é o famoso payback, né? A hora que a grana começa a voltar, a hora que você para de fechar no vermelho e pelo menos equilibra, são de 3 anos. Então, se eu tô começando um negócio agora em 2020, fevereiro de 2023, vou montar meu negócio hoje.
Qual que é a possibilidade da coisa dar uma melhorada assim? 2026. Se melhorar antes, parabéns. Vamos fazer uma pergunta. Se passar depois, ainda tá na média, né? De 3 a 5 anos. Considera-se o retorno do investimento também? Nesse payback? Considera-se o retorno do investimento, a hora que a empresa se pagou. Então, quer dizer, ela se mantém antes disso, né? Depois ela vai dar o lucro e devolver o que foi investido. Isso. O devolver o que foi investido, ele, em geral, quase nunca vai acontecer porque pensa. Quando você conseguiu empatar o jogo, ou quando começou a entrar alguma receita, se você for um empreendedor de visão, você vai querer que o teu negócio cresça. E aí, se você quiser que o teu negócio cresça, você vai ter que reinvestir. Investir de novo. Aí, basicamente, você está começando outra empresa. Então, sei lá, se você gastou 50 mil para começar essa, a hora que, tá, beleza, tá chegando aos 50, tá empatando, tá. Não, agora eu preciso de gastar mais 100. Vou dar um exemplo típico disso aí. Aí, É a gente visitar dois hotéis. Aquele hotel que sempre tá novo e sempre tá moderno, né? E outro aquele hotel que você chega que foi construído há 30 anos atrás e tá do mesmo jeito. Aquele azulejo da década de 70. Então, assim, aí você, como cliente, é claro que tem cliente pros dois, né? Não tô colocando juízo, mas eu falo assim, esse que tá sempre novo é esse que tá sempre reinvestindo. Tá sempre reinvestindo. Porque há certas demandas, há certos negócios, se você não começar a reinvestir, você quebra. Né? Um que eu admiro muito, que eu falo, quem mexe com isso, pra mim, é um gênio. É a modinha feminina. São 4 coleções ao mês. São 4 lançamentos ao mês, porque se quer novidade toda hora. Eu já conversei com empreendedores que me falam, Wagner, são 2 coleções por semana, às vezes. Você tem um lançamento na segunda, outro na quinta. Um cara desse tá reinvestindo sempre. É um negócio que tá E aí a ascensão empreendedora, a gente acha que é assim, né? Linear. Na verdade, ela é uma montanha russa. E assim vai. Porque os negócios hoje são muito mais dinâmicos do que há 50 anos atrás. Tem que ver. Acho que é o Silvio Santos que fala, né, que não, hoje eu tô muito bom, não, hoje eu tô péssimo, né? A vida do empreendedor, né? Não tem. E aí tem um outro elemento que o McClelland pontua, né? A gente falou de correr riscos. O outro elemento que ele é complementar a esse, né? Faz par com esse, é a persistência. Porque, e aí a grande dificuldade do empreendedor é separar persistência e teimosia. Porque há casos onde é teimosia e há casos onde é persistência. O feeling para entender isso, ele a linha é muito tênue. Não tem jeito, vai dar ruim, né? Assim, você tem casos clássicos, a Olivetti, né? A máquina de escrever é da minha vivência, porque eu ainda sou da época da máquina de escrever. Eu já trabalhei datilografando, né? Eu tenho curso de datilografia. A pessoa entrega a idade quando ela conta que fez o curso de datilografia. Eu não sei o que é isso que você tá falando. Né? É uma impressorinha que você vai digitando, ela imprime na hora. Agora eu entendi. E aí a Olivetti, ela era italiana, né? Uma das marcas mundialmente famosas. E aí quando chegou o computador, isso aí não vai dar em nada. Vamos insistir aqui, vamos ser persistentes na máquina de escrever. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma máquina de escrever que ela imprime. Então as Olivetti mais recentes, elas tinham um visorzinho com 3 linhas. Ela já não era nem elétrica mais, porque eles inventaram a máquina de escrever elétrica, né? Que você ligava na tomada e ela era mais leve, porque a manual você tinha que forçar, né? Você realmente forçava o dedo. A Olivetti, ela inovou, ela botou um display digital, você ia digitando, você tinha a opção de corrigir, que era uma dor, né? De quem usava máquinas. E aí depois você dava lá um comando, ela ia imprimindo realmente de parágrafo em parágrafo, à medida que você mandava. Só que é o seguinte, ninguém queria isso mais. Não adiantava ser persistente nisso. A nova vibe eram computadores pessoais, né? Hoje não se fala mais, mas na época eu falava o PC. Os personagens computers. Então ela não foi persistente, ela foi teimosa. Ela investiu num negócio que não ia ter retorno mais. Essa linha é difícil, né? Eu adoro a história do Cristóvão Colombo, porque ele chegou no Haiti achando que era já a América. E ele não estava no continente ainda, ele estava numa ilha. Então, até um dos motivos pelo qual o continente não tem o nome dele. Porque aí sim, se ele tivesse sido um pouco mais persistente e menos teimoso, ele tinha andado um pouco mais e tinha chegado no continente propriamente dito. Ele para na ilha achando que já tinha chegado num novo continente, não, era só uma ilha. E o empreendedor, essa separação entre ser teimoso e persistente, bicho, aqui não dá pra insistir mais, isso aqui acabou. Né?
E claro, é ter feeling de mercado. Porque tem coisas que elas são temporais realmente. Quem imaginava que o vinil ia voltar? Você tem bandas lançando o primeiro trabalho em disco de vinil. Voltou. Mas quando acabou, acabou. Então, assim, quem investiu nisso lá atrás, beleza. Não foi, né? CD. Você tinha uma loja, não tinha? Da área, não? Tem, Tinha, né? Você tem ainda, né? tem ainda. Pois é, da área musical. Não, da área musical não. Da área musical, não. Acho que era porque era seu xará também, não era que tinha uma loja aqui em Divinópolis? Eu acho que Não. que foi diminuindo, porque assim, mudou, né? Então, assim, não se usa mais CD, não se Quando eu usa falei que eu tinha, porque vendemos CD, só quero CD virgem, né? CD virgem, Mas não, o CD de valor e música tal, mesmo, né? O CD de música, eu sou da época do vinil. Então, quando acabou, acabou, não adiantava insistir naquilo mais, ninguém queria. Ah, dá pra reinventar? Naquela hora, muito pouco. Porque naquela hora ali as pessoas querem novidade. Então, o que você faz? Você migra. Durante um bom tempo, os DVDs serviram como artigo de presente, quando a coisa começou a acabar. Mas daí era raro. Se é artigo de presente, então vamos incluir no meu negócio outros artigos de presente. Não vamos ficar insistindo só naquilo. Então esse feeling, né? E ele acaba indo para um terceiro elemento do comportamento empreendedor, que é a busca de oportunidades e iniciativa. Alguém para perceber oportunidades, ele tem que ser a pessoa antenada. Ele tem que ser um cara que assiste podcasts. Ele tem que ser um cara que lê. Ele tem que ser um cara que participa de seminário. Ele precisa sair do lugar comum, né? O famoso pensar fora da caixa. Vai em outras áreas para ver o que está se falando lá, porque de repente em outras áreas tem coisas que dá para você trazer para a sua. É muito comum hoje você pegar elementos que não tem nada a ver com a tua experiência e trazer. Cara, eu vou lá num congresso médico para ver o que esses caras estão falando, que de repente tem um negócio lá que eles fazem que cabe no meu negócio. Então, assim, uma pessoa dessa tem que ser alguém que ouve muito, que presta muita atenção nas coisas, para saber diferenciar. Ó, aqui dá para insistir. Agora, você tem Aqui, uma coisa muito aqui não, interessante. não vai. Aqui acabou. Como você tem vários tipos de clientes na contabilidade, você tem essa percepção de visão de modelo de negócio distintos, né? Sim, E acaba que você pode também ajudar o seu cliente com uma solução, né, de outro ramo. Olha, o tal ramo o pessoal faz isso, aplica sim, no seu negócio. sim. Funciona. E funciona, né? Porque, na verdade, a gente fala em inovação, as pessoas pensam em inovação como sendo uma revolução tecnológica. Também é. Mas a inovação, na verdade, é você não necessariamente começar algo do zero, mas de repente reinventar um negócio que já funcionava bem. Me vem na cabeça aqui a história da prensa. A prensa que revolucionou a cultura do mundo, porque até então os livros eram transcritos por monges. Então, você queria um livro, você tinha que esperar um monge ali 30 dias copiando, manual. Então, assim, a produção disso era baixíssima. É quando alguém consegue inventar a tipografia, você teve uma produção em escala. Então, você conseguia agora, com muito mais rapidez, imprimir livros. O cara que inventou a prensa tipográfica, ele se inspirou na prensa de vinícolas. Porque trabalhava com o pai numa vinícola e na vinícola eles usavam a prensa para espremer uva. Aí ele ficou olhando, cresceu, vendo aquele troço, pensou, cara, se eu pegar essa prensa aqui e dar um jeito de botar uma letrinha aqui, fazer tipo um carimbo e bater no papel. Então ele pegou um troço que já existia, reinventou, não começou nada do zero e aplicou aquilo ali numa coisa que até então não existia. Mas ele inovou a partir de uma solução de uma área jogando para outra. E depois disso é história. Né? Aí depois a tipografia até 30 anos atrás era forte. Você ia fazer um folder pro teu negócio, você ia numa tipografia. Depois que virou a gráfica digital, veio com peso, ela acabou. Então, havia uma demanda por livros, e aí o empreendedorismo parte disso, né? O empreendedor é um cara que resolve demandas, que é a solução para alguém. E aí ele pegou uma experiência de uma área e aplicou em outra. Então, se eu tenho um negócio que às vezes eu quero diferenciá-lo, e para diferenciar você tem que fazer o que ninguém está fazendo, você pode buscar essa fonte em outras áreas. Pode e deve. E aí, alguém para ter essa vivência, ele precisa ele tem que ter uma visão de mundo de vivência em outras áreas. Ele tem que buscar coisas fora, né? Porque eu sou contador. Se eu só fico vendo coisas de contabilidade, qual que é a possibilidade de eu inovar no meu negócio?
É. Então eu tenho que conversar com muita gente, eu tenho que ler coisas que não tem nada a ver, porque ali você começa a falar, opa, isso aqui me serve. Viajar também é uma coisa interessante, né? Viajar, ler. Lecionar também na faculdade, que você tá... Lecionar é maravilhoso, né? A experiência de lecionar, assim, ela é. Se todos pudessem passar por isso em qualquer momento da vida, eu recomendo, porque é uma troca de experiências. A gente aprende mais. Não se fala isso em sala para não encher a bola do aluno na hora e você não perder a autoridade. Mas a gente aprende muito com o aluno, né? Muito, assim. Não daquilo que eu ensinava. O que eu ensinava eu já era expert naquilo. Mas a gente aprende muito em termos de vivência humana. Né? Assim, tem casos que você ouve, experiências, vivências. Então você vai trazendo aquilo ali para a tua vida e aquilo ali em uma hora repercute no teu negócio. Porque a grande dificuldade que a gente tem, e é um erro muito grande, as pessoas falam assim, você tem que separar gestor de RH, gestor mal preparado, é mestre em falar isso. A equipe tá com um problema, ele fala assim, você tem que separar os seus problemas. Você tem que separar o profissional do pessoal. Como? Um dia eu brinquei, né? Eu falei, fica a curandeira na porta da empresa com balaio. A pessoa entra, ela puxa os problemas e põe no balaio. Aí na hora de ir embora, ela vai... E se na hora de ir embora é trocar, pegar o problema de um e jogar pro outro. Vai lascar tudo. Sangou tudo. Você não separa, você gerencia emoções, né? Claro, porque eu tô com um problema com família, com esposa, com filhos, com mãe, eu não vou descontar isso no meu colega de trabalho, eu não vou descontar isso no meu cliente. Isso é gestão de emoções, né? Isso é equilíbrio emocional. Não é porque, sei lá, você tá tendo que dormir com a tua mãe no hospital, você vai chegar na tua empresa e tratar todo mundo mal. E aí, é uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender que as minhas experiências pessoais, elas refletem no meu negócio, as minhas experiências no meu negócio refletem na minha vida. É uma pessoa só. O que você aprendeu no teu negócio, pro bem ou pro mal, você vai levar pra tua casa. Se você trabalha num ambiente extremamente ruim, extremamente tóxico, a tendência é você começar a virar aquela pessoa e levando aquilo ali pra tua casa é gigantesco. Verdade. Então, assim, essa troca de experiências boas, né? Aquele ditado, a gente tem que estar sempre com... a gente tem que só tomar um pouco de cuidado com essa frase, mas se fala muito em... Nós precisamos estar sempre próximos de pessoas melhores do que a gente. Eu gosto mais de uma outra alusão. Dar a mão para quem tá melhor, para você crescer, mas também estender essa mão para quem tá pior para puxar juntos, né? Então, uma alusão de vida seria: me dá a mão aqui, você que sabe mais, para me puxar para cima, deixa eu puxar mais alguém comigo. E essa troca, isso vira cíclico, né? Aquilo que você tem de... Porque, vamos pensar, se eu trato todo mundo bem, se eu sou polido, educado, altruísta, empático com todas as pessoas que passam na minha vida, a possibilidade de eu tratar um cliente assim, então, é de 100%. Automático, né? Automático. E se eu não era assim e aprendi isso no meu negócio, então a possibilidade de eu voltar com isso para minha vida pessoal também é gigantesca. Então, na verdade, quando a gente está falando em empreendedorismo, a gente está falando em experiência de vida, né? Eu não separo essas coisas. Eu sou um só. É uma coisa interessante que você falou aí. Eu lembrei Um só. quando, lá no início, nós plotamos o carro da empresa. Compramos um carro, uma Fiorino, e plotamos com o nome da empresa. E eu mudei a forma de dirigir, de buzinar nas esquinas. Agora tá com o nome, né? Porque eu mudei totalmente. Eu chegava na Para esquina... de xingar no trânsito. Alguém enfiava na frente, eu buzinava, xingava. Aí depois agora é o seguinte, é um Só um cliente sorriso. meu, né? Eu mudei totalmente, né? Então, assim, é a coisa que quando você começa a empreender, às vezes você começa... Peraí, eu tenho que tratar melhor as pessoas. Começa por uma necessidade profissional de sobrevivência e depois você incorpora aquilo para sua vida, né? Sim, as pessoas têm uma dificuldade. Isso é uma questão até de visão de mundo. As pessoas têm uma dificuldade muito grande até de entender o que é ser empreendedor, né? Empreendedor é uma pessoa que ela se comporta em função de oferecer soluções para as pessoas. Então, pensa comigo, qualquer coisa, todos nós temos demandas, todos nós temos problemas a ser resolvidos. Então, eu sou empresário. Eu tenho muita insegurança em relação à minha questão trabalhista. Vamos usar uma expressão que está em voga no meio digital. Dor. Fala-se muito na criação do persona na dor. Então, a dor desse empreendedor é que ele não tem segurança sobre a questão jurídica de como lidar com a equipe.
Eu sou um contador consultivo que quero sentar com ele e ensiná-lo a trabalhar. Então eu, Wagner, enquanto empreendedor, o meu projeto de vida é ajudar esse cara. Bom, um projeto de vida onde você vive em função de criar soluções para as pessoas é algo plausível, né? Você imagina um mundo onde todo mundo é solução. Você contrata um pintor e foi lá e fez a pintura. Aí você contrata um pedreiro, ele foi lá e assentou o piso. Aí você pede uma comida no iFood, veio a comida e o entregador é o cara. Porque tá todo mundo sendo solução. Você imagina um mundo assim, que maravilha. Então, na verdade, isso acaba sendo um estilo de vida. Onde eu tenho soluções para pessoas específicas que têm problemas e eu sou a pessoa que pode resolver. Vamos pegar na questão médica. Tá com dor de cabeça, tem um profissional que consegue. Sempre tem essa dor de cabeça, tem anos, ninguém. Aí você conseguiu ir no médico que ele vai lá e te dá esse tratamento e resolveu. É a mesma coisa. Eu sou um empreendedor, eu tenho 1 milhão de dores de cabeça. E eu preciso de pessoas que estejam ao meu lado, que sejam pessoas que tratem essa dor. Então, isso é a visão empreendedora de mundo, né? É um estilo de vida. Tem um barbudão que bebe cerveja artesanal e anda de Harley, é estilo de vida. Ser empreendedor também é um estilo de vida, é uma forma de encarar o mundo. E as pessoas não entendem isso, né? As pessoas acham que Em é resumo, pelo dinheiro. É ter foco na solução, né? É ser solução no mundo, né? Porque o dinheiro ele tem uma regrinha que as pessoas ignoram. E eu acho isso maravilhoso. Porque quando você entra nesse meio só pela grana, você até ganha grana, mas o preço que você paga é alto. Vamos falar de exemplos práticos. Se eu sou um empreendedor e meu foco é grana, só grana, né? Esse negócio de solução é papo, conversa fiada, tá muito filosófico esse negócio, eu tô no mundo por grana. Não, beleza, direito seu, cada um. Só que se ele vai com essa ambição, ele começa a largar a família para um lado, ele já não tem presença com o filho, ele já não tem presença com a esposa, ele já não sai com os amigos, ou os amigos que ele tem são só amigos por interesse. Eu sou amigo do fulano, por quê? Porque fulano tá lá em tal lugar e ele pode me colocar lá. Então, assim, tudo dele é em função de grana. Quando ele olhar para trás, ele já não tem lá uma vida familiar, essas coisas. Ele também já não tem nenhum amigo sincero. Ele tem networking, mas amizade mesmo ele não tem. E aí aquele ali pagou um preço muito alto por aquilo, né? Valores morais também, como o negócio é só grana, eu passo por cima de quem eu quiser, porque o que me interessa é grana. Então, quando ele vai olhar para trás, ele vai perceber o seguinte: até ganhou muita grana, mas que preço? E quando o cara entra no mundo para ser empreendedor, para ser solução, é claro que a grana vem. E aí é um negócio maravilhoso, porque quando a grana vem em consequência de um bom trabalho que foi feito, primeiro que parece-me que é um dinheiro abençoado. Ela veio como fruto de você cumprir um propósito. E segundo, você bota a cabeça no travesseiro e você tá com a consciência limpa, que primeiro você ajudou muita gente. O simples fato de você ser um empregador, você já gerou empregos. Você já ajudou muita gente a construir seus sonhos. E você fez acontecer resolvendo o problema dos outros. Isso não tem preço. Se o empreendedor entendesse isso... Isso e é legal, cara, porque você deixa um rastro positivo, né? Eu quero comer um docinho. Alguém que fabrica docinho foi solução. Eu quero tomar uma cerveja. Alguém que fabrica cerveja foi solução. Eu quero andar de moto. Alguém que fabrica moto foi solução. A minha moto estragou, então o mecânico foi solução. E todos podem ser solução. Tem, né? Todos. Não tem... Uma coisa que eu observo, que eu acho que é interessante, é quando nós decidimos empreender, a gente passa a ter o controle da escolha, né? A gente passa a ter escolha. A hora de começar, a hora de terminar, onde investir, o que fazer. Então, eu percebo que uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender, a partir do momento que a gente entra para essa porta de ser empreendedor, é o poder de escolha, né? Sim. Porque às vezes a gente acha que não tem escolha, né? Sim. O poder de escolha, ele é uma dificuldade gigantesca para as pessoas, porque assim, a vida, na verdade, isso é um princípio até da própria vida, né? Para quem é religioso, por exemplo, é o princípio do livre-arbítrio. Faz o que quiser da tua vida e pague o preço. Isso dá um frio na barriga, por quê? Porque você fala, tá, mas e se der errado? Porque, assim, uma das coisas que é um princípio da maturidade humana e também da maturidade empreendedora é assumir os teus BOs, né? O empreendedor que é empreendedor, se ele for realmente alguém que está disposto a crescer, o que acontece na empresa dele tem que assumir.
Ah, mas vamos pegar lá, alguém na minha equipe errou. Tá, por que essa pessoa errou? Porque eu treinei mal? Porque meu processo não estava bem desenhado? Ou porque eu contratei mal? Então, se eu, Wagner, faço isso, um é maturidade. E segundo, isso aí eu não erro de novo. Aí, ter a maturidade para começar a abraçar os seus BOs é que é a dificuldade. Porque isso que você fala de fazer o que quiser, tá na tua mão, mas e pagar o preço? Porque a gente quer fazer o que quer, mas não tá disposto a pagar o preço. E pagar o preço é um elemento empreendedor. Isso aqui dá um tema pra gente pegar um podcast sobre isso, porque você falou uma coisa importante, né? Quando você erra e reconhece e aprende, corrige, você cria ali um processo, Esse acabou. processo, é. Você não erra mais. Aí a gente lembra aí de franquias, empresas que dão certo e são replicáveis, porque ele tem um comportamento ali de aprender com o próprio erro e colocar em prática as soluções. A gente pode fazer um podcast só de processo, porque assim, eu tenho uma experiência maravilhosa com processo na Ícone. Porque assim, a contabilidade, né, o serviço contábil, eu brinco que é quase pilotar um Airbus. Você sabe aquele painel com 300 botões, que você tem que saber o que cada um Só de faz, reloginho. que é tanto de reloginho? Ser contador é isso. Então assim, eu preciso de uma equipe muito bem capacitada, motivada, mas por trás eu preciso de processo tentando cercar tudo ao máximo possível. Ainda assim pode acontecer. O avião não chega a cair, mas se der uma panezinha ali, eu já tenho que correr e consertar no meu processo para depois não voltar a ter. Verdade. E assim, uma característica do grande líder, do grande empreendedor, é trazer a responsabilidade para si. Porque se ele fica apontando dedo da empresa, primeiro que o tal do apontar dedo nunca que acaba bem, né? A corda vai sempre estourar pro mais fraco. E segundo que ele não reconhece aonde que ele pode melhorar. Porque assim, se a Ele tem que equipe entender tá o lá, problema é dele, né? se a equipe tá lá, a equipe tá trabalhando sob o guarda-chuva dele, ele que criou aquele ambiente. Então É. ele tem que desenvolver essa equipe para tentar trabalhar. É aquilo que eu brinquei contigo mais cedo. Você tem que trabalhar para a empresa funcionar sem você. O máximo possível. Né? Pra você chegar lá na sua empresa e um funcionário te atender e falar: boa tarde, o que o senhor deseja? Eu falo, não, eu sou o dono. Não, eu sou o dono daqui. Mas é porque aí você cria uma cultura independente, né? E que se a gente une isso com os valores, passa os seus valores para a empresa e o pessoal tem uma autorresponsabilidade, isso na cultura é muito interessante. Que aí você faz empresas que perpetuam, né? As pessoas querem crescer, né? Se a tua equipe entende que ela faz parte do... quem é o Kildare? O que o Kildare sonha? O que é o projeto dele? Quando você permite as pessoas entenderem isso, você dá a oportunidade das pessoas comprarem ou não essa ideia. Pô, gostei dessa tua visão de mundo, eu quero ir junto. Vamos usar a expressão que tem em voga, né? As startups de hoje, elas são muito isso. Você tem uma pessoa com uma visão de mundo e convida outras pessoas a compartilharem isso. E eu não tô falando de coisa grandiosa, né? Mas uma visão de mundo que eu acho que funciona para todos é ser solução. A grande pegada do capitalismo é de relação colaborativa. E na relação colaborativa você tem alguém que precisa de algo e alguém que é a solução. Então, assim, nessa dinâmica, você sempre vai ter alguém que pode te atender em algo que você está precisando. Quando você entra no mundo assim, não tem como dar errado, né? Em bom português, não foge nem muito do aspecto religioso de estar nesse mundo para servir. É muito isso. E é uma coisa assim meio... É óbvio, assim, não te custa muito você ir lá. Se você é bom naquilo e consegue ter essa pegada, você vai lá e resolve a dor. E aí vai ter resultado. Ô, Muito, Wagner, pra gente ir caminhando aqui pro muito. final, eu quero convidar a quem tá nos ouvindo aqui algum desafio. Boa, Qual que seria um desafio que a gente poderia... Porque assim, o que tá acontecendo hoje? Vamos fazer uma reflexão do mundo passado e o mundo de hoje. Sim. Quando eu comecei a empreender, né, eu tenho 23 anos de empreendimento, comecei com 19 anos, não tinha informação. Você não tinha internet, você não tinha essa facilidade toda. Era outro mundo. Hoje nós estamos aqui, com o nosso objetivo aqui é gerar conteúdo para as pessoas dar mais um passo e instigar as pessoas a procurar mais alguma informação. Uhum. E são informações gratuitas a qualquer momento, né? E a pessoa pode assistir, rever a quantidade de vezes que quiser. Bom, e o que muda do passado para agora? Quando no passado não tinha informação, hoje tem demais. Hoje a gente passa a selecionar o que a gente quer. É até difícil filtrar, né? É até difícil filtrar. E o mais importante que eu vejo, colocar em prática.
Sim, Por quê? Você sabe o que você tem que fazer para emagrecer, para ganhar dinheiro, para empreender, sim. para tudo. Só que o que a gente vai fazer para colocar em prática, né? Então, o que seria o desafio, né? O que você poderia trazer de conselho? Eu sempre peço no final do episódio uma dica de ouro. Tá? Então, o seu vai ser um pouco diferente. Qual que seria uma dica de ouro para a pessoa aplicar hoje no negócio dela, né? Uma coisa que ela pode aplicar hoje, para ela ter um resultado e depois já compartilhar com a gente. Ó, fiz isso que você falou e deu bom, deu resultado. E a coisa funcionou. Eu daria 2, tá? Eu vou me arriscar aqui em 2 grandes conselhos que eu entendo assim, que é o que muitas vezes falta para o empreendedor direcionar o negócio dele. O primeiro conselho que eu daria é o seguinte: começa a colocar um propósito superior à grana no teu negócio. Começa a entender o teu negócio como uma célula que gera valor para as pessoas, inclusive as pessoas que estão lá dentro. Começa a ter essa pegada de criar um empreendimento onde você é a solução para o teu cliente, você é a solução para a tua equipe, para os teus empregados, e começa a perceber a reação das pessoas quando você vai lá e soluciona, vai lá e resolve. Também começa a perceber quando você vai lá e não resolve, né? Quando você falhou em ser solução. Então, assim, a primeira dica seria uma dica mais filosófica. Começa a perceber o teu negócio como algo no mundo que está ali para agregar valor na vida das outras pessoas. E eu tô falando de coisa muito simples. Vamos falar assim, vou dar exemplos, né, práticos. Você pode muito bem fazer algo a mais pelo teu cliente, sabendo que aquilo ali vai criar nele uma experiência. Tem um caso que me vem aqui à cabeça. Vou citar um maior para vocês entenderem a dinâmica. Uma influenciadora conhecida no país, ela queria um sapato X para casar no sábado, isso era na segunda-feira, e ela escreveu para uma marca aí famosa que ela precisava desse sapato para o casamento e não estava achando nas lojas. E era muito importante para ela. E aí essa empresa, obviamente, muito, né, sagazmente, ela conseguiu o estoque, descobriu um estoque que tinha desse sapato, pediu para gravar o nome da noiva no calçado por dentro, mandou entregar na porta da casa dela na sexta, antes do casamento. E aí, obviamente, né, ela criou uma experiência na noiva que tinha aquele desejo de usar aquele calçado daquele dia do próprio casamento. Então, assim, esse olhar de sensibilidade para o teu cliente, você consegue ter. E você consegue desenvolver a equipe, é começar a olhar o teu cliente assim, peraí, tem um negócio por trás, o que essa pessoa quer? O que esse meu cliente está precisando que eu realmente posso resolver? Vou falar do meu exemplo enquanto contador. Muitas vezes o cliente chega para mim com uma queixa que está pagando muito imposto. Tá, mas deixa eu entender o que está acontecendo com o seu negócio. Quando a gente vai a fundo para bater um papo, você percebe que o problema dele não é pagar muito imposto. É falta de receita. É que ele até está vendendo, mas eventualmente também a despesa está alta, então ele não tem lucratividade. Então a reclamação não é sobre pagar imposto, é sobre, nossa, cara, no final das contas a grana não está dando. Mas ele não chegou com isso já elaborado e conseguindo falar isso. Sei lá, a primeira reclamação, nossa, tá imposto demais. Não, senta aqui, vamos conversar. E quando você tem esse feeling de ouvir um pouquinho mais, entender o que o cara precisa, você começa a criar realmente um negócio diferenciado. E o segundo mais pragmático, é ter alguém em quem se espelhar, mas a minha sugestão, né, de um grande empreendedor, alguém que você possa se espelhar, falar, cara, tá ali uma postura de vida que eu acho legal para eu seguir. Toma cuidado em seguir os caras muito grandes. Porque, assim, o que a gente percebe é que esses gestores, né, gigantescos, eles têm um estilo de vida que eventualmente não cabe na nossa realidade, né? Vou pegar um exemplo aqui clássico. Não dá pra eu andar igual o Bill Gates, o Steve Jobs de calça jeans e camisa preta gritando com todo mundo. Porque esse era a pegada dele. Então, quando você for buscar em quem se espelhar, busca alguém mais local, mais próximo à tua realidade, que é um case de sucesso, que às vezes é até uma pessoa mais acessível para eu jantar e falar assim, cara, eu admiro muito o Kildare. Ô Kildare, vamos tomar um café comigo? Ou vamos tomar uma cerveja? Eu queria saber o que você fez, que você chegou onde é que você chegou. É até mais fácil de você ter acesso a essa pessoa para conhecer o que foi que ele fez e entender, ele teve esse padrão de comportamento que dá para eu me espelhar, né? Hoje está muito na moda benchmarking. Dá para eu ter um espelhamento naquilo e botar em prática no meu negócio. E é isso. Fantástico, cara. Porque olha pra você ver, pegando os dois exemplos, né?
Eu falo isso muito na minha palestra. Eu começo pelo porquê, né, daquele livro do Simon Sinek. Porque quando você Círculo Dourado. não vê o seu porquê verdadeiro, pessoal, e o seu verdadeiro da sua empresa, você começa a andar muito paralelo, né? Sim. E acaba que tem uma tendência de você ir para vender e oferecer um serviço que dá mais dinheiro, mas que talvez não tenha a ver com o seu propósito ali, que Sim. tá meio desconectado e o oposto disso, né? Você viver seu propósito, mesmo negócio, com certeza, você vai ajudar famílias, vai ajudar você mesmo, vai ajudar pessoas, empresários e vai ganhar o dinheiro, né? Tem coisas que acontecem com a gente que não tem preço, né? Não há grana que pague. A gente estava na palestra da Rita 15 dias atrás, e quando eu cheguei na palestra, eu encontrei com uma pessoa que tinha 20 anos que eu não via, né? Nem lembrava, assim, nem cogitei a possibilidade que ela fosse lembrar de mim, eu lembrei dela. E ela veio me abraçar e falou, Wagner, me abraçou assim, fiquei até surpreso, que era uma pessoa mais fechada, mais distante assim, não era muito de demonstrar afeto em público. Ele me abraçou e falou, cara, você não sabe a importância que você teve na minha vida. Eu assustei, falei, eu? Tudo que eu sei, eu devo você. Eu fiquei muito emocionado, porque foi uma baita de uma surpresa, e 20 anos depois. Então, assim, tem coisas que a gente faz que você não sabe, pro bem ou pro mal, o impacto que aquilo vai ter na vida de alguém. E ser empreendedor é uma baita de uma oportunidade para você criar ótimos impactos, né? Impactos positivos. Então, eu penso que é muito sobre isso. Esses dias eu tive uma surpresa interessante também. Foi na pandemia, eu pedi uma coisa lá no Serginho, bar do Serginho. E Fraldinha? chegou uma fraldinha. É. E chegou lá em casa, e assim, eu não lembro, né? Eu não lembro agora o nome do entregador. Mas ele fez algo especial na entrega lá e tal, e foi rápido e tudo. Eu fiz elogio tanto pro bar do Serginho quanto pra ele. No aplicativo. Eu fiz no aplicativo e fiz no Instagram. No Instagram marcou. Aí, cara, beleza. Um dia eu tô parado num sinal, paro na janela, você que é o Kildre? Cara, você não sabe o tanto que você me ajudou com aquele elogio seu. Eu tava começando e depois daquilo veio várias oportunidades e tudo e E tal. te custou o quê, cara? Você só foi sincero. Cara, eu fiquei assim, com pesar de não ter lembrado, né? Mas eu fiz de tão espontâneo naquela hora. Sim. E vai de encontro com o que você tá falando. Sim. Às vezes, pequenas ações de elogiar uma pessoa no ambiente de trabalho, a gente como cliente agora, né? Sim. Se elogiar alguém que te atendeu, você às vezes muda o dia daquela pessoa, aquela pessoa talvez depois ali vai se tornar outra pessoa por causa de elogio. Por pouca coisa. Né? E às vezes a gente tá tão acostumado a... Negócio, você falou o caso do Steve Jobs, né? Que ele chegava e xingava e tal. É uma coisa do passado. Hoje não se aplica mais, Não né? se aplica mais. Não, assim, eu conheço muito caso de gestor que é assim, né? E funciona. Funciona, mas qual que é o impacto que esse cara gera na vida das pessoas que estão à sua volta? Negativamente, né? Infelizmente, Muito. vai deixar um... É aquilo de olhar pra assim. trás e falar, poxa, cara, o que eu semeei? Só semeei sentimentos ruins nas pessoas, né? Tive o resultado, mas... Terá eu resultado, deixei mas um negativo. a que custo, né? A custo de sacrificar talvez até a saúde mental de quem tá à sua volta. Então, tem coisas que não te custa. Isso de você entrar no Instagram, você tem lá uma audiência, por mais que você tenha lá só 100 seguidores, são 100 pessoas que tiveram acesso àquela informação, já é muita coisa. E o elogio de uma pessoa já basta, né? Eu não sei falar, tá? Escreve, põe um texto lá, alguém me atendeu, gostei muito, marca. Aquilo ali, pra quem tá começando, já é muita coisa. Bom, então, pessoal, tivemos aqui 3 dicas de ouro, né? Estendeu em 3, né? Uma virou 3. Conversar sobre o seu porquê, o porquê da sua empresa, como que você pode realmente fazer a diferença na vida dos seus colaboradores aí. Né? Falamos que agora, né, na questão de deixar um elogio, deixar uma marca positiva. Deixar uma marca, né, literalmente. Porque infelizmente às vezes a gente deixa uma marca negativa, né? Exatamente. Mesmo com a intenção positiva ali, que eu sei que sempre tem, mas a gente pode tratar a pessoa de uma forma mais carinhosa ali e ter resultados ali, né? E a terceira dica, na verdade foi a segunda? A segunda que foi a terceira que a terceira foi de se espelhar em pessoas que Exatamente. que sejam casos mais reais de sucesso. Né? Eu acho bacana, eu ouço muito os grandes, mas a gente tem que perceber, sei lá, um que me vem na cabeça aqui, o Flávio Augusto, né? Maravilhoso, muito bom, mas há de convir que pegar uma classe executiva para Dubai não é para qualquer um. E se você entra nesse mundo pensando nessa vibe, já começou errado, né? Então pega alguém que está mais próximo, que tem mais exemplos assim, plausíveis. Interessante também você falar sobre isso, porque você falou sobre a fala de Peter Drucker, né? Sobre mentalidade. A mentalidade é muito diferente. Muito. Então é um gap muito grande. É um gap gigantesco, assim, é uma...
É uma outra visão de mundo. Dá Então, pra assim, chegar lá? Dá, mas se você estiver mais próximo dele e chegar até ele, faz mais sentido. lógico. Né? Então, se hoje ele está muito distante, ele vai perto de alguém, que seria como se fosse degraus, né? Sim. Então, qual que é o próximo degrau? Eu precisaria estar perto de tal pessoa. Você não pula do primeiro pro segundo andar, você vai degrau por degrau. Aí faz mais sentido, né? A hora que você chegar perto desse próximo, que aí você já tá naquela visão de mundo ali, talvez você fale, nossa, eu tô achando legal, mas dá pra ir mais. Aí já é outra Vamos- pessoa, é. né? Você Você não- modela outra pessoa e vai. Você não cresce exponencialmente do dia pra noite, né? A gente tem casos, mas são casos raríssimos, né? São as exceções à regra, né? Nas indústrias, no meio tecnológico é muito comum. Google, Facebook, Microsoft, Apple, beleza. Mas a vida real não é feita disso. A vida real é feita de degrau por degrau. É isso aí. Wagner, gratidão pela sua presença Gratidão, aqui. pessoal. Muito Foi obrigado. muito interessante aqui todas essas abordagens. Muito Ficou bom. aqui 3 deveres de casa, né? Aí, ó. Aplicar tem um 3 coisas pra elogio. fazer. Sentar com alguém para tomar um café aí e ver o que você pode dar um próximo passo. Isso. Ver o que você faz de verdade aí, porque você deixa uma marca positiva nas pessoas, né? E Mudar essa visão de mundo. o que muda essa visão de mundo, né? Quero agradecer muito essa parceria. Show. Né? Daqui uns Vamos dias pra nós cima. vamos estar com outro episódio aí, trazendo mais conhecimento, né? E aqui foi muito além da contabilidade, né? Oi. Falar de empreendedorismo, o negócio pega uma amplitude assim, de experiência de vida, né? Gigantesco, Então, muito interessante. Gratidão pelo seu tempo, pela Eu a sua agradeço. entrega aqui. Vamos deixar os seus contatos, caso alguém queira aprofundar em qualquer dos assuntos que a gente conversou aqui. Show. A galera pode seguir o @sejaícone. Seja Ícone é o nome nas redes sociais todas. As mais ativas são o Instagram e o YouTube. Mas @sejaícone tá no Facebook, Instagram, Twitter. É bom que lá também tem conteúdo também para a pessoa Tem. ir estendendo mais também no assunto, né? Tem, no nosso Instagram a gente pega as grandes pautas que estão em voga, né? Que tá gerando muita discussão, muita dúvida. E a última que começamos o ano quente foi a possibilidade, haveria a possibilidade de eu não poder mais demitir meus empregados. Então gravei um vídeo lá, um dos últimos rios tá lá recente, explicando afinal de contas o que é essa situação. Então tem muito assunto técnico, Eu vi, mas ele tem, achei bem interessante. tem muito assunto também da área empreendedora. Eu não vou fazer spoiler aqui, não. Vamos deixar a galera lá pra ver. De ver. onde surgiu, fiquei até surpreso, tanto tempo que tinha, né, que começou essa discussão. É antiga. Mas vou deixar esse spoiler aqui pra pessoa ir lá e ver Show. sobre isso, né? Show. Pessoal, quero agradecer os outros apoiadores também, né? Hoje a Brasil Fit mandou pra gente aqui um podcast show, pra viu, gente galera? degustar aqui, que tá top demais. Tá ótimo. Agradecer Voa também, advogados, né? O escritório de advocacia, né? Que tem especialidade muito grande aqui no direito do empresário, né? Canto, marcas e patentes. E daqui um dia nós vamos ter um episódio também com a Sara aqui. Nós vamos estar falando também sobre a importância, né? De você estar tendo carinho e cuidado com a sua marca aí, que ela é única, mas ela talvez ainda não é sua, né? Isso. Você pensa que é sua, mas não é. Tá trabalhando pros outros. É isso aí. Isso aí, pessoal. Até um próximo episódio. Abraço, pessoal. Até a próxima.